O título desse vídeo aqui não é mentira, tá? O nosso universo sim acabou e nós estamos vivendo em um universo paralelo. E digo-lhes mais, este universo paralelo nem deveria existir. E digo-lhes mais ainda, existem provas. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita de um universo paralelo, e se prepara, porque no vídeo de hoje eu vou comer o seu cérebro com farofa. Tá, isso ficou realmente muito macabro, mas é exatamente isso, desculpa, não tem outra maneira de falar. Você já deve ter ouvido teorias sobre universos paralelos, mundos paralelos, essa interconexão dos universos, e você pensou, tudo isso é ficção, não é mesmo? É o universo da Marvel. E você deve achar que eu tô aqui muito louca afirmando que não, isso não é ficção. Deve falar, a Carol hoje usou aquela erva. Gente, eu não uso ervas, tá? No máximo um chá de camomila. Mas a ciência já sabe da existência de universos paralelos e já está trabalhando com isso. Inclusive, tá trabalhando com isso há muito tempo, tá? Então, se você não sabe disso, que mundo você vive, cara? Na boa. Inclusive, se você gosta de podcast, eu vou te dar uma indicação de um podcast de uma outra dimensão, tá? Dimensão essa, inclusive, que a ciência já descobriu também. É o Quinta Dimensão Cast, o podcast que eu faço com a minha amiga Moriá. E falando também em coisas, né? Coisas desse universo aqui que tem a capacidade de te tirar dessa dimensão e te levar para outra dimensão, eu gostaria de indicar mais uma vez a música do meu amigo. Na verdade, é todo um álbum, tá? É um negócio, assim, um trabalho fantástico. Ele faz um trabalho, gente, com a ajuda, o auxílio de uns mentores, e as músicas dele têm o poder de fazer você sair do corpo, de fazer você ter experiência fora do corpo. O negócio é uma coisa louca. Por que eu tô falando isso? Porque eu já tô indicando o trabalho dele há alguns meses e todo mundo que escuta vem relatar umas coisas bem interessantes pra mim. Então, se você ainda não conhece, eu vou deixar pra vocês o link aqui embaixo, aparecendo no card também e nas telas finais, tá? Não é publicidade, ele é meu amigo mesmo e eu indico de graça porque o trabalho é bom. Bom, a minha favorita vai estar aqui no card pra vocês ouvirem. Aí depois que você escutar, você me conta se aconteceu alguma coisa diferenciada com você, que já tá acontecendo com todo mundo. Então, assim, se não acontecer com você, o problema é você. Agora, voltando pro assunto aqui dos universos, você já ouviu falar no CERN? O que é o CERN? O CERN é um laboratório fundado em 1954 que fica em Genebra, na Suíça. Ele possui o maior acelerador de partículas do mundo. A ideia em ter essa parafernália funcionando é estudar as partículas fundamentais. É como assim? Que partículas fundamentais? O que é isso? É uma parafernália lá da física de partículas. Tipo, a gente sabe que o átomo tem nêutrons, prótons e elétrons, beleza? Até pouquíssimo tempo atrás, pensava que era só isso e acabou, fim de papo. Porém, graças a aparelhos, né, e centros de pesquisa gigantescos como o CERN, a gente acabou descobrindo que o átomo tem subdivisões menores, infinitas, que vão até o fim do planeta, e a gente nunca vai mais parar de achar subdivisões dentro do átomo. Então, graças a locais como o CERN, agora nós sabemos que o átomo também tem quarks, também tem bósons de Higgs. E para fazer com que o átomo se divida de uma maneira bem divisível, a gente precisa de quê? Muita energia. Tipo, muita energia. Vocês não estão imaginando a quantidade de energia que precisa para fazer o átomo se dividir. Dentro desse local, as partículas são submetidas a cargas altíssimas de energia. E elas ficam girando, porque o negócio é em formato de círculo. E nesse giro que elas fazem, igual da Letícia Spinning, elas acabam se chocando, porque elas estão girando a uma velocidade que nem eu, nem você, nem ninguém pode imaginar. E quando elas se chocam, elas se dividem ainda mais e vai se dividindo. E é exatamente por causa dessa batida de partículas loucas que rola ali dentro que eles acabaram descobrindo partes mais indivisíveis ainda. É óbvio que eu estou explicando tudo isso de uma maneira muito superficial, porque o propósito do acelerador de partículas não é utilizar as partículas em si. Tipo, dane-se as partículas. Mas sim, a ideia é utilizar a radiação emitida por essas partículas ali dentro do esquema, entendeu? Eles não pegam a partícula porque não tem o que fazer com ela. Mas a radiação que isso emite, é isso sim que é importante. É para isso que a gente usa esse negócio.
Isso é muito técnico, eu sei, não tem nada a ver com o assunto, por que eu tô explicando isso? Porque eu tenho um ponto. Porque existe uma criança, gente, e é uma criança mesmo, é um menino de 13 anos, o nome dele é Max Lollen. Esse menino de 13 anos, ele propôs uma coisa que, primeiro, é totalmente possível, e segundo, é totalmente assustador. Eu gosto dessas crianças assim que já se vem louca, sabe? Já nasce louca, eu gosto assim. Essa criança de 13 anos é seguidor de Nikola Tesla. Ele gosta muito do trabalho de Nikola Tesla e ele está no momento presente trabalhando e desenvolvendo um aparelho que vai gerar energia livre, limpa e de graça. O mesmo tipo de energia e o mesmo tipo de aparelho que Tesla esteve desenvolvendo até o dia de sua morte. Aí a dona Cia entrou lá no QG dele, limpou todos os arquivos e falou: aqui não. Aqui nesse planeta, quem manda é nós e os donos das empresas de energia, petróleo, gás, enfim. A Cia falou: aqui não. Aí veio esse menino e falou: aqui sim. É agora. Só que não é só esse trabalho desse menino que está chamando muita atenção do planeta, não, você não vá pensando que é só isso. Mas sim, o que ele disse sobre a destruição do nosso universo causada pelo CERN. Lembra do CERN que eu acabei de explicar, que faz todo o Paranauê das partículas? Enfim, eu falei igual uma matraca sobre o CERN, não vou mais falar sobre isso. Esse menino, ele chegou ali e falou assim: o nosso universo, ele foi destruído pelo CERN e agora nós vivemos em um universo paralelo. Ele acredita que nós estamos vivendo em um universo paralelo que é muito próximo do anterior. Então só uma ou outra coisa são um pouquinho diferentes do que aquele outro universo lá. Então quando eles ligaram o CERN, quando eles deram o play lá para essas partículas ficar se batendo, a quantidade de energia gerada fez com que o nosso universo acabasse. E aí você me pergunta: Carol, isso é possível? E eu te respondo: isso é totalmente possível. Só que ele não falou só da criação de um novo universo para onde a gente foi transportado. Ele fala sobre universos infinitos que são criados infinitamente e que esses universos coexistem. Se tem assunto mais interessante, olha, eu queria esse menino sentado aqui no meu sofá para conversar com ele. Eu ia falar: senhor Max, vem aqui tomar um café comigo se o senhor estiver me assistindo. Inclusive, existe uma raça de alienígenas que está no meio de nós, olha que profundo, que faz exatamente isso. É uma raça de alienígenas que convive aqui com a gente. Dentre aquelas 86 lá que a Rússia definiu, eles estão aqui. Eles fazem exatamente isso. Eles criam e descriam, se é que isso existe, e destroem universos e ficam migrando as coisas de universo. São eles os arcturianos. Se você ainda não assistiu ao vídeo do card que eu fiz sobre os arcturianos, por favor, você vai gostar. A teoria do Max dos universos paralelos infinitos pode significar que a realidade que existe nesse universo pode não ser a mesma que exista no próximo universo e que tudo é totalmente diferente. Ou seja, será que agora tudo faz sentido? Bom, você já deve ter ouvido falar do efeito Mandela. O efeito Mandela tem esse nome justamente porque ele foi batizado graças a uma situação que aconteceu com Nelson Mandela. As pessoas achavam, todo mundo, o planeta inteiro, como se realmente tivesse acontecido, que o Nelson Mandela tinha falecido na cadeia em 1989. Todo mundo tinha total convicção, tipo, Nelson Mandela morreu. Só que não, gente. Ele estava vivo. E aí, como é que você me explica? Como é que você consegue explicar o planeta inteiro, ter certeza absoluta que leu uma notícia, ou que ficou sabendo, ou que leu num livro de história? Esse é o meu caso. No meu livro de história do ensino médio constava que Nelson Mandela tinha morrido. Como é que você explica isso? Aí, como se não bastasse tudo isso, as pessoas começaram a encontrar coisas no exato mesmo esquema aí do Nelson Mandela. E aí, meus amigos, que eu vou pedir para vocês prestarem atenção no mundo ao seu redor. Porque aqui na minha casa mesmo acontecem coisas que eu falo, não é possível, isso está em um universo, nós estamos em um universo paralelo. Porque até então isso não acontecia. E agora começou a acontecer, mas eu lembro perfeitamente disso não acontecendo. Já aconteceu com você? Comente aqui embaixo. Muitas pessoas acreditam fielmente que os universos paralelos ou os omniversos são completamente reais. E ao longo do tempo, as teorias de Max
foram desenvolvidas. O próprio Albert Einstein, por exemplo, ele mesmo que levantou a possibilidade da existência dos universos paralelos em teoria. Einstein reconhece que os humanos em universos paralelos podem ser semelhantes aos da Terra, mas eles teriam níveis completamente diferentes de consciência. O Max explica que um universo paralelo infinito está constantemente sendo criado e que há um universo no qual Deus existe e Deus é tudo. Ele prossegue dizendo que se houver um número infinito de universos, pode haver um universo no qual Deus não exista ou Deus não seja o mais poderoso. O Max dá exemplo de que Deus é capaz de criar uma pedra que não pode ser levantada. Se isso for verdade, então o próprio Deus não seria capaz de erguer aquela pedra. Por outro lado, se Deus é todo-poderoso, então talvez ele pudesse erguê-la, como se ele pudesse fazer qualquer coisa. Você ficou confuso? Pois é, eu também. Aí, Carol, por que a gente tem que confiar no que uma criança de 13 anos está dizendo? Olha, não é só uma criancinha de 13 anos. O Max é tipo um gênio. Ele consegue explicar coisas extremamente complexas, tipo esse vídeo todo aqui. Ele consegue explicar essas coisas para pessoas que não são tão inteligentes, tipo nós, de uma maneira muito melhor do que eu, tá? Então, assim, não me julguem. Mas além de tudo isso, ele é corajoso o suficiente para conseguir pensar nessas hipóteses, expor essas hipóteses para o mundo e embasar essas hipóteses em coisas que realmente existem. Ou seja, burro é nós que acha que sabe de tudo. Só que isso não tá só na boca dele, tipo, não é uma coisa que só uma criança de 13 anos falou. Mas os próprios físicos do CERN mesmo, em 2017, eles fizeram uma descoberta que fundamentam ainda mais essa hipótese do menino. Eles perceberam que durante o Big Bang, que o Big Bang vocês sabem, né? É a teoria mais aceita para a criação do nosso universo. Pois é, eles perceberam que durante a explosão existia uma quantidade exata de matéria escura e matéria que foram criadas. Essa quantidade, estando em equilíbrio, significaria que o nosso universo não poderia existir. Por quê? Porque nós deveríamos ter muito mais matéria do que antimatéria. Certo? Por quê? Porque a gente está aqui e nós somos matéria. Então, se a quantidade fosse igual, né? Mesma quantidade de antimatéria para a mesma quantidade de matéria, elas iriam se chocar e elas iriam se anular. É tipo aquela conta, sabe? Menos com mais dá menos. É tipo isso. E baseado nessa hipótese, nós não deveríamos existir. O nosso universo inteiro. Não só nós, assim, tipo pessoas. O universo todo. Ou seja, ou o nosso universo é uma anomalia, ou nós vivemos em uma realidade simulada. Ah, tá piorando, não tá? Bom, quando você começou a assistir esse vídeo, você achou que assistiu uma coisa. Aí agora, você já tá se arrependendo. Eu tô me arrependendo de fazer. Aquele físico Michio Kaku, sabe? Ele explica exatamente isso. É só você assistir uma palestra dele que você vai falar, caramba, não entendi nada. E o mistério não é por que nós existimos. Tipo, ai, por que a gente existe? Não é esse o mistério. O mistério é como a antimatéria não está anulando a matéria. E a resposta de tudo isso talvez esteja dentro da teoria das cordas. Eu já fiz um vídeo aqui sobre teoria das cordas, falando sobre o multiverso, então não vou me aprofundar. Por quê? Porque é um assunto bem complexo, nós vamos ficar aqui até amanhã e ninguém vai entender nada. Mas eu deixarei para vocês o vídeo no card. E dentro dessa hipótese, o multiverso é totalmente plausível. Não só um, aliás, existem 9 multiversos plausíveis dentro da teoria das cordas. E é aí que eu lhes pergunto, para acabar com esse vídeo que eu já tô ficando louca. Dentro de tudo isso que eu falei, né? Dentro dessas hipóteses, o que nós somos? Bom, caso você não tenha entendido nada do que eu falei aqui e você quer uma maneira mais lúdica de compreender toda essa situação, eu recomendo um seriado do HBO que se chama His Dark Materials. Tá na segunda temporada, vai sair a terceira, estamos orando, né? Estamos aqui todos em prece para que saia por causa da Panda, foi meio que pausada a série. Só que essa obra do Philip Pullman, que inclusive você já deve ter assistido alguma coisa feita por ele, ele fez lá o filmezinho da Bússola de Ouro. É tipo a Bússola de Ouro, só que não é ruim igual o filme. Aí você vai falar, o filme não é ruim? Pois é, assista His Dark Materials que você vai falar, o filme era ruim. Eita! Nessa obra de ficção, esse autor propõe uma resposta inédita para o que é a antimatéria e por que essas duas forças não se anulam. É sensacional. Só isso que eu tenho a dizer. Não é publicidade da série nem nada, que eu gosto de indicar coisas legais pra vocês, e daí depois que você assistir, você vai lá no meu Insta e me conta o que você percebeu.
Agora comenta aqui embaixo se você pudesse imaginar um universo completamente novo, um multiverso, como que isso seria? Comenta aqui embaixo. Se fossem vários universos colidindo, como nas possibilidades arcturianas, o que você acha de tudo isso? Bom, eu já falei mais que o Homem da Cobra aqui nesse vídeo. Eu espero de verdade que você tenha gostado e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Inclusive, sexta-feira agora, tem entrevista com ninguém mais, ninguém menos que Juliano Posati do Círculo. Então, se eu fosse você, eu não sairia daí. Então, recebeu a notificação? Clique e vem ver, porque tá top. Um super beijo e eu vejo vocês nos nossos próximos vídeos. Que pai!